primeiro lugar, obrigado por estares aqui, por aceitares o nosso convite. O cenário é o Estádio Municipal do Bravo, onde o Seixal, nesta nova reencarnação, o Seixal Clube de 1925, joga futebol e vamos começar um bocadinho por aí. Tens saudades de um pavilhão do Seixal para o Hóquei Patins? Sim. Antes de mais, obrigado pelo convite. É com muito orgulho que aceitei o convite que vocês me fizeram. Sim, toda a gente que é do Seixal e mais os apaixonados pelo hóquei tem saudades de ver o Seixal na modalidade e eu, se calhar, mais do que ninguém. Acho que fazia falta também ao clube termos a modalidade de hóquei patins. Uma aposta em hóquei. Fica o recado do Marco. Marco, fala-nos um bocadinho aqui da tua carreira. Tu jogaste no Seixal durante muitos anos, fizeste todo um percurso de camadas jovens, foste internacional português, júniores, salvo erro, se não estou engano, ainda tiveste um número 7 de internacionalizações, muito bem. Fala-nos um bocadinho desses tempos, já a diferença, porque eu sei, porque já me confidenciaste que és também, como apaixonado pela modalidade, continuas a ser treinador, infelizmente não no Seixal, noutro clube aqui do Distrito de Setúbal. Mas notas grandes diferenças desses tempos para agora, na questão do treino, na questão das condições para os jovens, e fala-nos um bocadinho também do teu percurso. Começando pelo meu percurso, o percurso foi praticamente todo feito no Seixal. Tive uma breve passagem pelo Sesimbra, depois regressei, subi a sénior pelo Seixal, fiz o percurso todo em sénior, cheguei na primeira divisão, na segunda, depois quando regressei saí para o Sesimbra novamente, quando regressei para a terceira divisão, o Seixal regressei para o Tomate. Portanto, em termos de trajeto de jogador, foi praticamente todo, tirando 2 épocas que joguei no Sesimbra, mas era uma clube de eleição, uma clube que desde criança foi aquilo que se formei enquanto jogador, enquanto homem também, aprendi os valores deste clube, acho que cresci aqui, tornei-me homem aqui também e acho que o trajeto em termos de jogador foi baseado sempre no Seixal Futebol Clube. Depois também tive a felicidade de me tornar treinador aqui no Seixal. Fui treinador de iniciados, depois fui treinador de júniores. Depois, quando saí e regressei, quando deixei de jogar, enverdei pela carreira de treinador, em termos de séniores. Foi a minha primeira equipa de séniores que treinei, foi o Seixal. Na altura o Seixal não tinha hóquei e eu tive a incumbência de voltar a fazer hóquei patins no Seixal, com uma série de pessoas ligadas à modalidade, que tinham essa ambição também, e chamei ex-colegas meus, pessoas com quem eu tinha trabalhado, com quem eu tinha jogado, colegas de equipa, e formámos uma equipa de séniores, que tivemos também depois um trajeto engraçado, que depois foi interrompido com aquela questão da perda do pavilhão e da crise que se abateu. E do encerramento da secção de hóquei patins. De toda a crise, nós já falámos sobre isso, da crise que se abateu no Seixal e que levou até à criação desta nova encarnação do Seixal Clube de 1925. Não te fiz esta pergunta, é uma pergunta um bocadinho polémica, já fiz também no passado a outras pessoas, noutros contextos de entrevistas que nós fizemos, e vou confessar aqui uma coisa, porque nós somos colegas de escola, nós na primária, no mesmo ano, temos 41 anos, portanto somos os dois seixalenses aqui da zona, chegamos a ver o Seixal, e foste das pessoas que quando eu soube do regresso do projeto dos séniores e o Seixal voltou a ter séniores, há um primeiro jogo do Seixal em futebol aqui, e eu lembro que foste das pessoas que estavam presentes nesse jogo. A pergunta que eu te vou fazer é tão simples quanto isto. Em termos de sentimento, claro que vamos falar de realidades diferentes e de entidades diferentes, mas em termos de sentimento, notas alguma diferença para ti, como apaixonado pelo Seixal e todo esse percurso desportivo no nosso clube, do Seixal Futebol Clube para esta encarnação? Para ti é exatamente a mesma coisa? Há alguma diferença? Como é que vês essa... Óbvio que há sempre diferenças, mas o essencial está cá, está às cores, está o sítio do estádio. A mim, enquanto apaixonado pelo hóquei, a única coisa que me entristece nesta alteração é não haver a continuidade da secção de hóquei em patins, porque o basquete continuou muito bem, o futebol também. O futsal apareceu. O futsal apareceu, pronto, é uma modalidade também em ascensão e pronto, e o Seixal aproveitou, mas a única coisa que eu acho que está diferente, lá está, é não haver a secção de hóquei em patins. Mas e as coisas estão diferentes, estão mais modernas, o estádio está diferente, o Seixal também, em termos de direção, também está diferente, está mais vocacionado para o futuro e para as novas tecnologias e para as novas dinâmicas que estão a modernizar o clube, e eu acho que estão no bom caminho. Agora, visto como da minha parte em termos hoquísticos,
Tens essa mágoa, sim. Bem, não sabemos o que é que o futuro nos vai trazer, acho que é uma ambição de todos. O Hockey continua no Seixal e felizmente continua, graças ao projeto que foi criado pela Criarte, que eu também já fiz parte, já fui treinador da Criarte nos últimos 2 anos atrás. Quando dizes Seixal, dizes a cidade do Seixal? Sim, a cidade do Seixal continua a ter o Hockey, agora tem um pavilhão novo que já está prestes a ser utilizado, mas se não fosse se calhar esse projeto, o Hockey já tinha morrido. Mas em termos de formação continua, e ainda bem que continua, que também o Hockey morrer seria ainda mais uma mágoa para ti. Não, isso seria mesmo bater no fundo em termos de Hockey no Seixal. Felizmente que esse projeto se mantém e graças à Carolice da Criarte e das pessoas que estão à frente da Criarte, que não deixaram, aproveitaram a formação que havia no Seixal, grosso modo, e aproveitaram já as bases que existiam. Bem, como se estava a dizer, eu não faço ideia do futuro, não sei o que é que está projetado e mesmo que soubesse, também não podia revelar aqui para já em primeira mão, mas na verdade não sei. Agora, é claro que como seixalense e a semelhança, eu não fui praticante, não fui tão apaixonado como tu, mas lembro-me perfeitamente de ir muitas vezes ao antigo pavilhão ali na Quinta dos Franceses e assistir a muitos jogos de hockey patins, porque eu sou, a seguir ao futebol, que sou um apaixonadíssimo para futebol e a minha modalidade de eleição. Consumo hockey patins na televisão ou quando estou no pavilhão que esteja... É possível. Gosto mais de hockey patins do que basquete e handball e peço desculpa e futsal, mas lá chegaremos. Mas é realmente uma tristeza, mas lembro-me perfeitamente de muitos jogos no pavilhão antigo do Seixal, jogos muito disputados com o Benfica, Porto. Queres-nos falar da sensação do que é estar na primeira divisão com as cores do Seixal, a defrontar os grandes clubes do ponto de vista social, chamemos-lhe assim, porque grandes clubes, eu não digo que o Seixal é um clube mais pequeno que os outros, mas grandes clubes do ponto de vista social. Exatamente, outra projeção, como é o Benfica, como é o Porto. Fala-nos um bocadinho disso. Não, para mim foi com muito orgulho. Ser sénior por um clube da nossa terra e por um clube onde fomos formados é sempre é difícil, é um sentimento. Não, é sempre o objetivo de qualquer atleta, é se ingrar no clube onde é formado. E eu tive essa felicidade, com 17 anos comecei a treinar com os séniores e comecei a ser chamado regularmente às convocatórias. Alternei ali ser convocado, jogar pelos júniores, ser convocado pelos séniores. Passei muitos períodos em que ia daqui para o norte e não jogava, só estava no banco o jogo todo. Faz parte, pronto, é um faz parte, é isso mesmo. E eu era o mais novo, pronto, tinha que abanar a absorver os conhecimentos, mas treinava com os melhores. Quando estávamos na primeira divisão, depois comecei a entrar aos poucos e joguei com N jogadores conhecidos. Houve uma altura, eu lembro-me, falo muitas vezes neste episódio, que houve uma altura, numa época, que tínhamos 3 campeões do mundo. Tínhamos o Rui Lopes, que foi campeão do mundo por Portugal, o Juan Oviedo, que era o guarda-redes da seleção argentina, que tinha sido campeão do mundo nesse ano, e o Bresciani, que era italiano e que também tinha sido campeão do mundo por Itália. Portanto, tínhamos 3 campeões do mundo no plantel. E isso, obviamente, que me ajudou. Tivemos o Pedro Trindade, tivemos N jogadores também portugueses e que também trouxeram algum prestígio ao Seixal. E acho que o Seixal teve jogadores de grande capacidade e de grande talento. Porque pronto, a primeira divisão exigia mesmo isso. Sim, a treinares com os melhores, acabas por evoluir também com... E se calhar também, o facto de eu ter representado a seleção também teve isso como base, porque eu na altura, quando fui à seleção de júnior, já treinava com os séniores, portanto já levava rotação de jogador sénior e de outro traquejo. Aliás, porque da seleção, quase todos os jogadores da seleção, na altura o capitão da seleção era o Reinaldo Ventura, tinha o Ricardo Pereira, cheguei a ir a treinos com o Filipe Gaidão, os jogadores. Seleção de júniores. Todos jogadores que depois tiveram uma projeção no hockey. Sim, diferente, né? Brutal, não é? Mas eu lembro-me que o Reinaldo surgiu ainda antes de eu jogar na primeira divisão. O Reinaldo surgiu muito novo nos séniores do Porto. Sim. E pronto, nós depois aparecíamos e felizmente nós tivemos aqui 2 exemplos, há pouco falávamos, eu e o Hélder, se calhar os mais evidentes que fomos aproveitados da formação. Depois, mesmo quando o Seixal descia à segunda divisão, nós tínhamos plantéis para subir à primeira divisão e nós fazíamos parte desses plantéis e éramos jogadores válidos, não estávamos aqui só por ser do Seixal nem por caridade, porque tínhamos o mérito de pertencer a essas grandes equipas que o Seixal teve e como tu referias,
assisti a jogos e joguei, fiz parte de jogos ali no nosso pavilhão que Estamos até... só trazia glória ao clube. Estamos até a falar, porventura, de um período de ouro do Hockey Patinhos, não só no Seixal, porque aí é óbvio, as pessoas estão-nos aqui a ouvir a nossa conversa, e tu há bocadinho deste um bom exemplo, de ter num plantel, e no plantel do Hockey terá o quê? Um universo de 10 jogadores, 11, 12 jogadores. Com 3 campeões do mundo, que é para a dimensão de um clube como o Seixal, não é? Para as pessoas hoje em dia tu dizeres isso, é uma coisa completamente inacreditável, não conseguimos explicar. E lembro-me, à semelhança também do basquetebol, que nós também tínhamos boas equipas e que falaremos porventura disso mais lá para a frente. Tínhamos boas equipas, o pavilhão enchia e grandes jogos também com grandes clubes. Diz-me uma coisa, uma vez tiveste um convite de um clube grande ou... Sim, nessa altura, 18, 19 anos, falou-se de vários clubes, Hockey de Barcelos, Passo de Arcos. Clubes com grande tradição Sim, também no na hockey, altura, lá está. Eram clubes que apostavam na formação, e apostavam em valores emergentes no hóquei, que estavam a aparecer na modalidade, a aparecer nos plantéis de equipas de menor dimensão, como era o Seixal na altura. Mas na altura havia uma situação que hoje em dia não se passa, que era as transferências. E o Seixal exigia muito do valor da transferência do Marco, como se iria exigir de outro jogador da nossa formação. Porque era aí que estava a base do sustento da modalidade do clube. Hoje em dia isso não se passa. Os jogadores trocam de clube e quem lucra com isso é a Federação. Na altura não. Os jogadores formavam e tinham o benefício nas transferências desses mesmos jogadores. Na altura isso não se projetou. Também depois houve alguns convites, mas no Seixal nós recebíamos bem para a altura. Eu estava perto de casa, jogava no clube que eu queria. No coração, não é? Isso tem sempre alguma influência. Acho que em termos de igualdade eu optei sempre por ficar, porque o coração falava sempre mais alto. Marco, eu queria te fazer mais 2 ou 3 perguntas antes de também nós terminarmos. Qual é a tua melhor memória como jogador do Seixal? Eu acho que a melhor memória que eu tenho, e é aquilo que mais me orgulha, é ter representado o clube. Mas o momento tem a ver com ter sido internacional pelo Seixal. Okay. Com representar o Seixal. Portugal, enquanto jogador do Seixal. Onde é que foi o teu primeiro jogo como internacional? Fizemos vários estágios com torneios, jogámos em Coimbra. O jogo oficial foi em Vic. E Vic e ao pé de Barcelona. Muito bem. Representar o Seixal e projetar o nome do Seixal na seleção nacional. Aliás, tive pena de ter sido o único, mas esse marco fica. Muito bem. Aliás, o Seixal Futebol Clube acabou, portanto, eu fui o único internacional pelo Seixal Futebol Clube em Hockey Patins. Diz-me outra coisa, e já agora, que já perguntámos o melhor, qual é o momento que te deixou mais mágoa no hockey? Foi o fim da secção de Hockey Patins. Estávamos com um projeto ao nível do que o futebol tem agora, começando de baixo, começando com os jogadores da terra, a apostar na formação. E ao fim de 2 ou 3 épocas em que eu estava com um projeto engraçado, com uma equipa já, uma base bem sustentada, e já a integrar júniores na nossa equipa, e pronto, e puxaram-nos o tapete e eu, por simplesmente, abandonei a modalidade e a minha ideia era não voltar a pegar. Não sequer voltar, tanto que recebi convites para treinar a criar, para continuar ligado aos jovens, e a tristeza era tanta que quis-me desligar durante um tempo e refletir sobre o que é que queria fazer para a vida, mas depois o bichinho fala sempre mais alto e voltei. E vamos ver se um dia não voltarás num pavilhão com as cores do Seixal a treinar os nossos jovens. Sim, era engraçado. Fica o rap para uma oportunidade. Era engraçado. Trouxeste aqui umas coisas para nos mostrar, um cascol do Seixal. Sim. E trouxeste uma camisola. Queres falar um bocadinho sobre essa camisola? Esta camisola fala mesmo desse último momento que tivemos ali no nosso pavilhão, que será sempre o nosso pavilhão, assim como a abraçadeira. Foi uma abraçadeira que foi feita para essa equipa. Tem o símbolo do Seixal. Esta camisola foi dada pelos seccionistas da equipa na altura. Havia 10 jogadores e havia uma camisola número 12. A camisola número 12 ficou para mim, treinador. Foi-me oferecida, ela está praticamente nova porque ninguém jogava com ela. Foi-me oferecida a mim e eu resolvi fazer. Marca um momento triste, foi o fim da secção 9, mas fica uma recordação do trabalho que foi feito para aqueles anos. O orgulho do trabalho que foi feito, e é isso que eu acredito que represento para ti. Representar, eu atualmente não estou a treinar o Seixal, né? Depois, sabe, estou a treinar o Sesimbra e a Sénios.
vejo as coisas de outra maneira, com mais rigor, as coisas estão totalmente diferentes do que era o tempo do Seixal, mas a paixão está lá, a paixão pelo hóquei, e hoje em dia eu vejo que, não só no Seixal, mas também nos clubes por onde tenho passado, tenho entregue sempre tudo à modalidade, da mesma maneira que entregava no Seixal. No Seixal havia aquele gostinho, às vezes no banco, mas também é diferente pelo lado negativo, porque às vezes a gente, para além de sermos treinadores, vemos as coisas como adeptos e sofremos de duas maneiras em relação aos resultados. Há muitos exemplos assim no desporto. E desta vez eu consigo olhar para o outro lado, o lado mais profissional, mais só de encarar o corpo de treinador e esquecer um bocado o corpo de adepto. O Seixal, agora em 1925, tivesse ao tempo atrás, para poder voltar a ter as modalidades todas, que acho que era, aí sim, já era voltarmos ao passado e a todas essas origens muito orgulhoso toda a gente. E vou orgulhar sempre, eu acho que certamente. o passado do Seixal vai orgulhar por quem cá passou, e isso acho que ninguém tem dúvidas. Apesar das tristezas, porque todos os clubes passam por estes momentos bons, mas o passado fala por si, acho que o Seixal, e todos nós, somos do Seixal, nos devemos de orgulhar, e até por isso que eu às vezes gosto de viver quando tenho disponibilidade e quando não tenho mal os tais jogos organizativos, gosto de viver nos séniores, do Seixal, porque é o meu clube. Confere, é verdade. Marco, não te tomo mais tempo, obrigado por aceitares o nosso convite, foi um prazer ter-te aqui, são pessoas como tu que trazem esses exemplos e essa história para as gerações mais novas, as pessoas que não viveram. Nós estamos com 41 anos, vivemos muito do Seixal Futebol Clube no passado, períodos bons, o período mau do fim do clube, seja do fim das modalidades, mas a verdade é que trazemos essa bagagem e a nossa missão, digo eu, como adeptos de hóquei, de futebol, do clube, do ideal que é o Seixal, um clube, uma cidade, o próprio concelho, é transmitir estas mensagens aos mais jovens, coisas muito importantes que disseste aqui. Uma das quais que eu retive, que treinavas com os séniores, eras o miúdo mais novo, mas soubeste manter a humildade e foi isso também que te levou longe na carreira como hoquista. E esses exemplos tão importantes que nós também transmitirmos às nossas camadas jovens e a todos os seixalenses. Marco, muito obrigado pela tua presença e continuamos a ver-nos por aí. Pelo vosso trabalho também. Obrigado, Marco. Obrigado.